A gente começa hoje aqui no DF1 uma série de entrevistas com 5 candidatos ao GDF mais bem colocados na última pesquisa Datafolha de intenção de votos. A ordem dos entrevistados foi definida por sorteio, com a presença de assessores de cada coligação. Assim, de hoje até sexta-feira, vamos entrevistar pela ordem Rodrigo Hollenberg, do PSB, Ibanez Rocha, do MDB, Rogério Rosso, do PSD, Eliana Pedrosa, do PROS e Alberto Fraga, do DEM. Nós vamos abordar os temas que marcam cada uma das candidaturas, questionar assuntos polêmicos e tratar da viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. Cada entrevista terá 20 minutos. E pelo sorteio, o primeiro da lista é Rodrigo Hollenberg, do PSB. E o tempo começa a contar a partir de agora. Muito obrigado pela sua presença aqui. Candidato, boa tarde. Candidato, quando o senhor assumiu o governo, o senhor anunciou um rombo de 6 bilhões e meio de reais nos cofres públicos. E por conta disso, muitos projetos acabaram represados. Mas o senhor disse aqui na campanha em 2014, aqui nesse estúdio, o senhor disse que no GDF não faltava dinheiro, faltava gestão. Por conta disso, o senhor anunciou também que recuperaria 1 bilhão e meio de reais no refinanciamento de dívida de contribuintes. 4 anos depois, as coisas não estão ainda totalmente resolvidas. Faltou visão e conhecimento do senhor como candidato ou faltou competência como governador? Bom, boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os telespectadores. É importante registrar, Fábio, que ninguém imaginava que o Brasil ia viver em 2015 e 2016 a pior depressão econômica da sua história. E nós pegamos um rombo que nós não tínhamos a dimensão dele, de 6 bilhões e 500 milhões de reais, como você disse. Nós tomamos todas as medidas necessárias. Você compara hoje a situação de Brasília com estados que estavam numa situação melhor em 2015 e hoje estados ricos, como Minas Gerais, como Rio de Janeiro, como Rio Grande do Sul, estão atrasando salários, estão parcelando salários e aqui todos os servidores recebem rigorosamente em dia. Nós pagamos o 13º no mês do aniversário dos servidores e se não fizemos e reconhecemos que não fizemos tudo aquilo que gostaríamos de ter feito, avançamos bastante. Eu posso aqui falar de um hospital maravilhoso que entregamos à população, a 202 leitos, com o que há de mais moderno de tecnologia. Candidato, desculpe, o senhor falou que o senhor não sabia do rombo, do tamanho do rombo. O senhor, como senador, o senhor tinha acesso ao SIGO e ao CIAF, que são sistemas que mostram o orçamento do governo, quanto dinheiro tem lá. Por que o senhor não conferiu isso? Porque o governo passado maquiou os dados. O governo cancelou um conjunto de empenhos que tinha sido feito em 2014 e isso deixou um conjunto muito grande de despesas de exercícios anteriores não contabilizadas e isso, inclusive, é motivo de um processo de improbidade administrativa do governador anterior. O seu governo, já que então foi improbidade, se houve uma maquiagem de números, o seu governo entrou com alguma ação? Não, o nosso governo não. Quem entrou foi o Ministério Público. Entrou e já tem decisão da Justiça, salvo engano, inclusive, a sequestro de bens em relação a isso. O que eu posso dizer é que nós melhoramos muito a situação financeira do Distrito Federal, isso é reconhecido pela Secretaria do Tesouro Nacional. Nós já pagamos grande parte das dívidas do governo anterior e estamos pagando fornecedores e prestadores de serviço praticamente em dia. O que nos permite dizer que com a situação, com a casa arrumada do ponto de vista administrativo e financeiro, nós vamos poder fazer muito mais no próximo governo. Em julho de 2015, o senhor já tinha conhecimento desse rombo. E ainda assim, o senhor fez um anúncio de um pacote com 52 projetos, no valor total de 5 bilhões de reais. Se o senhor já sabia desse rombo, por que o senhor anunciou tudo isso? Porque nós fizemos uma parte grande de investimentos. No nosso governo, nós investimos quase 3 bilhões de reais com recursos de financiamentos. Posso dar o exemplo do Trevo de Triagem Norte, maior obra viária da história de Brasília, que está sendo concluída. Posso dar o exemplo do fim da crise do abastecimento de água. Foram 500 milhões de reais investidos pela CAESB no nosso governo. Hoje a barragem do Descoberto está com mais de 70% do seu volume em função dos investimentos que realizamos, já inaugurados, e o que vamos inaugurar, que é a maior obra em curso no Brasil, que é a de Corumbá. Nós desativamos o lixão da estrutural porque construímos um aterro sanitário. Mas também, desculpe, candidato,
E também teve muitas obras que não foram. Eu posso citar aqui, por exemplo, que não foram entregues ainda, o Museu de Arte, o Drenar DF, porque a gente sempre, quando chove, dá as imagens das tesourinhas são clássicas aqui em Brasília, a concha acústica, a conclusão da urbanização do Sol Nascente, a drenagem Vicente Pires, que é outra imagem clássica que a gente mostra no DF1. O que aconteceu? São obras que estão em curso, são obras muito grandes, obras muito complexas, mas já transformamos a vida de uma parcela grande da população que mora no Sol Nascente. Estamos transformando em quem mora no Vicente Pires. São obras muito importantes, muito complexas. Foi prometido como se fosse ser entregue e, pelo levantamento que fizemos, pelo menos 44% dos projetos não foram concluídos ou entregues. Pelo menos o trecho 1 do Sol Nascente está pronto e, além de toda a infraestrutura, inauguramos uma unidade básica de saúde ali. Nós já estamos com 70% das obras do trecho 2 do Sol Nascente também. Portanto, grande parte dessas obras prometidas foram realizadas. E é importante registrar que nesse período de dificuldade econômica... Porque quando se anuncia, tinha data lá, inclusive. Então, tinha data e todas as datas que estavam lá era bem antes da conclusão Nós reconhecemos que nós não conseguimos entregar todas as obras em função das condições financeiras do Distrito Federal. Mas eu pergunto, qual foi o estado que, nesse período, entregou um hospital com 202 leitos? Qual foi o estado que abriu 16 mil vagas de creches e na educação infantil? O senhor está se referindo, o senhor fala em hospital, o senhor refere ao Hospital da Criança? Me refiro ao Hospital da Criança. Muito bem, então vamos falar sobre isso então. O centro administrativo, o senhor criticou o centro administrativo que foi entregue pelo governo passado e foi entregue apenas a estrutura. Não tem imobiliário, sem absolutamente nada, não dava para funcionar e não está funcionando até hoje. Mas o senhor inaugurou a segunda etapa do Hospital da Criança no dia 4 de julho. O senhor inaugurou, mas até hoje não teve um paciente atendido. Por quê? Fábio, eu não inaugurei, eu entreguei um hospital pronto, um hospital equipado, estão fazendo os ajustes finais, os testes dos equipamentos, a contratação e a qualificação da mão de obra para funcionar. A diferença é que até o final desse ano esse hospital vai estar funcionando com toda a sua capacidade, atendendo a toda a demanda de média e alta complexidade de pediatria no Distrito Federal, com 38 leitos de UTI. Mas por que o senhor entregou? Porque quando, se imagina, se espera que quando se inaugura, se entrega uma obra, se entrega de manhã e à tarde a população já tem acesso àquilo. O senhor entregou em julho e até agora não teve nada. Não, está sendo preparado para começar o efetivo funcionamento que vai mudar a realidade da pediatria de média e alta complexidade. Mas é futuro no nosso governo. Isso vai ser entregue no nosso governo. A diferença do outro é que é um caso de polícia. Nós tivemos as delações premiadas que apontam que houve um conluio econômico com a participação de agentes políticos e de servidores públicos e que, se o governo do Distrito Federal mudasse para lá, teria uma despesa extra de 190 milhões de reais por ano. Olha a diferença de governos. Nós fizemos um hospital, entregamos que vai funcionar esse ano, que custou 106 milhões de reais. Os governos anteriores fizeram uma PPP em que há denúncia de conluio econômico, que custaria a mais para o Distrito Federal 190 milhões de reais por ano, portanto, quase 2 hospitais por ano, e com as denúncias de corrupção e os problemas jurídicos não puderam entrar em funcionamento. Eu vou falar mais sobre 2 obras que foram anunciadas, não foram entregues. Uma é da queda do viaduto, né, no dia 6 de fevereiro, mas ainda não começou as obras de reconstrução e também a expansão da Papuda. Em relação ao viaduto, ok, até que aquelas alças que foram colocadas, o pessoal está gostando daquela alça, então não faz tanta falta assim. Mas no caso da Papuda, o problema é que está parado e que, obra parada, o senhor sabe muito bem que ela começa a se deteriorar. Além de não ter o benefício da obra pronta, e você tem também o prejuízo da obra se deteriorando. Por que é que parou? Parou porque a empresa que ganhou, ela abandonou o contrato. Nós já estamos contratando a segunda colocada para dar continuidade à obra. E é importante registrar que nós abrimos 800 vagas, né, no nosso sistema prisional com a inauguração de 2 centros de detenção provisória. A empreiteira diz que parou porque, segundo a empreiteira, não recebe desde dezembro de 2016, que ela não recebia nada do GDF. A pergunta é, o GDF no seu governo não honra seus compromissos? O GDF honra os compromissos, não apenas do nosso governo, como do governo passado.
Nós estamos pagando e já pagamos grande parte das dívidas do governo passado e com uma diferença, sem que ninguém tenha que pagar propina para qualquer servidor público. Essa é a diferença do nosso governo. Nós estamos arrumando a casa do ponto de vista administrativo e financeiro, o que nos permite, Fábio, dizer com muita tranquilidade que nós vamos poder fazer muito mais. Como já estamos fazendo hoje, por exemplo, nós visitamos, vocês mostraram, a obra de construção de uma estação do metrô. Nós estamos construindo 3 estações do metrô. Na próxima semana, nós vamos lançar o edital para a expansão do metrô na cidade de Samambaia. Portanto, são obras que já estão sendo realizadas e que vão trazer imensos benefícios para a população de Brasília. Candidato, em mais de metade do seu governo, vamos falar de saúde agora, vamos falar de saúde. Em mais de metade do seu governo, 2 anos e meio, a saúde ficou em situação de emergência. Na prática, significa que o seu decreto de situação de emergência, faz com que você possa pagar hora extra, contratar pessoal, você possa comprar sem licitação, inclusive contratar pessoal até acima da lei de responsabilidade fiscal. Mesmo assim, a gente vê todos os dias, a gente está cansado até de dizer isso aqui, falta de remédio, falta de médico, falta de estrutura, falta de leito de UTI, que é uma coisa seríssima aqui. E também não houve construção de UPA e nem hospital geral. Para que, na verdade, serviu esta situação de emergência? Olha, eu primeiro quero reconhecer que na saúde estão os nossos maiores problemas e os nossos maiores desafios serão a prioridade absoluta no nosso próximo governo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, Fábio, que os telespectadores não sabem. Quando a gente assumiu o governo, só na saúde, nós tínhamos 600 milhões de reais de serviços prestados anualmente sem contrato. Eu não estou falando sem licitação, eu estou falando sem contrato. UTI do Hospital de Santa Maria, alimentação hospitalar, 15 anos não tinha contrato, caldeira de hospital, lavanderia de hospital, vigilância, limpeza, sem contrato. Todo mês o empresário botava uma fatura, você tinha que pagar, não tinha nem como fiscalizar, como controlar, porque se não pagasse, ele ameaçava interromper um serviço, né, e que poderiam morrer pessoas. E eu pergunto, nós fizemos as licitações, economizamos milhões e milhões e milhões de reais só no serviço de vigilância, que são contratos de 5 anos, nós economizamos 50 milhões de reais por ano, 250 milhões em 5 anos, e eu pergunto, para onde estava indo esse dinheiro? Bom, esse dinheiro estava indo para o bolso de alguém. E para onde está indo esse dinheiro agora? Para construir um hospital como o Hospital da Criança, para construir unidades básicas de saúde como construímos no Sol Nascente, no PSU para atender a comunidade do Pôr do Sol, no Paranoá, em Samambaia. Mas não tem construção, por exemplo, unidade básica de saúde é baixa complexidade. Média complexidade, alta complexidade, UPA e hospital. O senhor acha que o número de UPAs e hospitais no DF, esse número é suficiente? Não, nós entendemos que Ceilândia precisa de um hospital. Isso está no nosso programa de governo, a construção de um novo hospital na Ceilândia. E eu tenho credibilidade para dizer que vou construir um hospital, porque eu construí um hospital em Brasília, nesses 4 anos, pegando a cidade numa situação de muita dificuldade econômica. Mas priorizamos e construímos um hospital. Mas é importante registrar como esses problemas, esses serviços prestados sem contrato, dificultaram a gestão da saúde. Muitos laboratórios se recusavam a fornecer um medicamento se não recebessem o medicamento vendido no governo passado e que não tinham sido ainda pagos. Mas eu tenho certeza, reconhecendo os problemas da saúde, que com a contratação dos novos servidores, com o novo modelo do Instituto Hospital de Base, que é um modelo vitorioso, e com a ampliação da cobertura do saúde da família para todas as comunidades vulneráveis do Distrito Federal, nós vamos melhorar a qualidade da saúde pública no DF. O senhor acabou de citar o Instituto Hospital de Base, vamos falar sobre isso então. Olha só, em março, o Hospital de Base suspendeu as cirurgias por 2 semanas, por falta de ar-condicionado. Em abril, por problemas no processo seletivo, o hospital suspendeu novos atendimentos de pacientes com câncer. Em agosto, o caso daquele jovem GLDR, que foi espancado, encontrado embaixo de uma ponte, a família entrou na justiça para conseguir UTI, que é um problema sério aqui em Brasília, e só conseguiu essa, só apareceu a UTI, depois nós fizemos a reportagem aqui. Aí isso ficou escancarado que o Hospital de Base também não tinha UTI, estava lotada a UTI. Se esse modelo é tão bom, como o senhor sempre gosta de reforçar, por que está nessa situação? Então, por que aconteceu tudo isso? Olha, Fábio, eu quero dizer que sempre há muito o que melhorar. E o Hospital de Base ainda não é um hospital ideal, mas é importante reconhecer os avanços. O Instituto Hospital de Base começou a funcionar no dia 1º de janeiro. Reabriu 107 leitos.
tinham 6 salas de cirurgia funcionando. Hoje tem 12 salas de cirurgia funcionando. Nós zeramos a fila de radioterapia no Distrito Federal com apoio muito grande do Hospital de Base. No mês de agosto, nós batemos os recordes dos últimos 4 anos de cirurgias ortopédicas no Hospital de Base. O nível de satisfação da população aumentou muito com o Instituto Hospital de Base, já está em 66%. Enquanto a rede pública tradicional de saúde compra medicamento gastando 8 meses, o Instituto está comprando com 40 dias, muitas vezes comprando mais barato. Portanto, já há uma demonstração clara que é um projeto vitorioso. E como projeto vitorioso, na próxima gestão, nós vamos levar para o HMIB, para o Hospital Regional de Taguatinga, da Ceilândia, do Gama e outros hospitais, sem que isso retire qualquer direito dos servidores atuais. Porque os próprios servidores da rede, que hoje continuam trabalhando no Hospital de Base, eles já reconhecem que trabalham em muito melhores condições, porque não faltam medicamentos, os equipamentos são consertados mais rapidamente, a substituição de mão de obra é feita com mais agilidade, e quem ganha com isso? Quem ganha com isso é quem precisa da saúde pública. Candidato, para a gente conseguir falar de uma parte de assuntos aqui, vamos falar sobre educação agora. O relatório do Tribunal de Contas aponta que a infraestrutura das escolas piorou no seu governo. Teve um relatório em 2014, eram 8 escolas em cada 10 que necessitavam, na época, de alguma reforma média ou grande. No seu governo, subiu para 9. 9 escolas em cada 10, só deixa eu terminar, 9 escolas em cada 10 realmente precisam de uma estrutura melhor, de uma reforma melhor. Isso corresponde a 600 escolas, olha só, 600 escolas. Isso corresponde a risco para aluno, risco para professor. Como convencer de que isso vai melhorar a educação se a própria estrutura da escola não está boa? Ô Fábio, eu quero te dizer que, estranhamente, nós estamos há 2 semanas buscando esse relatório no Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas não nos entrega esse relatório, para contestar de forma categórica esse relatório. Em 2014, com a abundância de recursos econômicos, o governo investiu 43 milhões de reais no PEDAF, que é o recurso direto na escola. Em 2017, com toda a dificuldade econômica, nós investimos 118 milhões de reais, quase 3 vezes mais. E esse ano vai ser muito mais do que isso. A infraestrutura das escolas melhorou e melhorou o ano, mas eu posso assegurar, e o diretor de escola que está nos ouvindo nesse momento, ele sabe que nós temos razão. A infraestrutura das escolas melhorou e melhorou muito. E eu quero ter acesso a esse relatório do Tribunal de Contas que nós queremos contestar item por item desse relatório. Candidato, por não estar uma maravilha, por falar nisso, o IDEB, que é o principal indicador de qualidade da educação básica, mostra que o DF realmente não está nada bem, nem nos anos finais do ensino fundamental e muito menos no ensino médio. Olha só, no ensino médio a meta era 4,9, o DF ficou em 4,1. E do 6º ao 9º ano, a meta era 5,3, ficamos em 4,9. O que é que deu errado? Vamos lembrar que o DF perdeu a meta nos governos anteriores. Não foi no nosso governo que a meta foi perdida. Nós, nos anos iniciais do ensino fundamental, a média era 5,6, nós subimos para 6 e atingimos a meta. Era 4 nos anos finais do ensino fundamental, subiu para 4,3, não atingimos a meta, mas subimos. Mas a distância aumentou, né? No ensino médio era 3,5, esse sim houve uma variação para 3,4. Só 2 estados no Brasil ampliaram a sua nota no ensino médio, que mostram a crise do ensino médio. E no caso do Distrito Federal ainda há uma distorção, porque só 12 escolas participaram da prova, quando nós temos quase 90 escolas de ensino médio. Portanto, esse número não reflete a realidade. E é importante também registrar, Fábio, que os estados que melhoraram significativamente, Ceará, Pernambuco e Goiás, têm uma característica em comum: a continuidade dos governos, a continuidade dos projetos políticos. Pernambuco, 2 governos de Eduardo Campos e agora Paulo Câmara. Em Goiás, vários governos do Marconi Perillo. E Ceará, vários governos do grupo do candidato agora a presidente, Ciro Gomes e do Cid Gomes. O que demonstra a importância da continuidade para que a gente continue subindo os indicadores de educação do Distrito Federal. Está vencendo nosso tempo, só até para fazer justiça ao senhor, para você ter condições de responder. Vamos falar sobre segurança agora, ou sensação de insegurança. Cada vez aumenta mais a sensação de insegurança aqui. É verdade que, embora os crimes contra o patrimônio tenham diminuído nos últimos anos, do ano passado para cá, se formos comparar ao primeiro semestre do governo anterior, o último ano do governo anterior, 2014, no seu governo, olha só,
Roubo à residência, primeiro semestre de 2014, com agora aumento de 9%. Roubo a pedestre, teve um aumento de 5,8%. Roubo a celular em 2014 não tinha essa estatística, mas hoje são 139 roubos ou furtos por dia. Como se sentir seguro? Então, nós sabemos que nós temos um grande desafio na segurança pública também. Nós, nesse momento, estamos realizando o concurso para contratar 3.300 novos policiais militares. Também autorizamos o concurso da Polícia Civil, mas quero dar um indicador. O nosso Pacto pela Vida, que priorizou o combate aos crimes violentos e aos homicídios, nós tivemos nesses 3 anos e 8 meses, Fábio, a maior redução do número de homicídios do Brasil, 38%. Neste momento, nós estamos com a menor taxa de homicídios dos últimos 30 anos e fechamos o ano passado com a menor taxa de homicídios dos últimos 29 anos. Mas temos muito que avançar, nós estamos fazendo pesquisa de vitimização, identificando as manchas onde ocorre o maior volume de crimes contra o patrimônio e crimes violentos para atuar. E estamos conseguindo indicadores muito positivos, porque esse ano, em relação ao ano passado, que já foi o menor dos últimos 29 anos, nós já estamos com a redução significativa de homicídios. Nós estamos com 20 homicídios a menos que o mesmo período do ano passado. Muito obrigado, agradeço aqui a sua participação, a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de dialogar com os telespectadores da TV Globo. Obrigado. Muito obrigado. Amanhã o entrevistado pela ordem definida em sorteio vai ser o candidato Ibanez do MDB.